Olá, Ana, seja muito bem-vinda, nossa nutricionista comportamental, parceira do Concurseiramente, graduada pela Unicamp, pós-graduanda pela USP em Nutrição Comportamental. É um prazer ter você aqui conosco. Nós prezamos muito pelo tripé do equilíbrio, né, da vida saudável, baseado na alimentação, baseado na atividade física e no sono. Então, não poderíamos começar de maneira melhor aqui não fosse pela alimentação. E a Ana está aqui para esclarecer as nossas dúvidas e, principalmente, ser objetiva no que a alimentação pode influenciar na rotina do concurseiro, como a alimentação pode influenciar nos resultados do concurseiro. Com a palavra, Ana Ribeiro, mais uma vez, é um prazer tê-la aqui conosco, Ana. Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo aí de casa que está nos assistindo. É um prazer estar aqui, principalmente para falar desse tema que, né, eu gosto muito, porque é minha profissão, mas é extremamente importante para qualquer área, para qualquer pessoa, para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, e principalmente para os estudos, né? A vida aí do concurseiro, sabemos que não é das mais fáceis e a alimentação pode contribuir muito e é importante a gente olhar para isso. Então, é uma honra poder falar sobre isso aqui. Ana, sem dúvida. E eu fiquei pensando muito, nesse nosso bate-papo e começou a vir na cabeça tantas coisas que passam despercebidas muitas vezes, a organização de uma lista para fazer as compras, uma projeção já da semana, assim como a parte mais técnica, específica, né? O que eu posso, qual alimento vai me favorecer na minha rotina de estudos, qual alimento vai me complicar na rotina de estudos. Eu fiquei pensando e a gente, infelizmente, a gente acaba não dando a devida atenção. E hoje a gente ouve muito falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, o porquê dessa nomenclatura, enfim, qual que é o significado disso. Sim, acho que primeiro de tudo, né, é legal falar da importância da alimentação saudável para os estudos, né, antes da Com gente entrar certeza. nessa Fica à questão da vontade. rotina. Não, e aí isso já entra nessa questão que você trouxe do intestino, a importância do intestino, porque tudo que a gente come vai para o nosso intestino. E o intestino ele é tido como o segundo cérebro, porque ele, depois do cérebro, é onde a gente mais vai ter neurônios, formação de neurotransmissores. Então, realmente é o nosso segundo cérebro pensando dessa forma. Mas também é muito importante a gente pensar nessa questão da alimentação, porque o intestino e o cérebro estão completamente ligados 100% do tempo. E vai até mais, na verdade, informações do intestino para o cérebro do que o contrário. Então, existe algo que a gente chama de eixo intestino-cérebro, onde eles estão ligados pelo nervo vago, que fica vagueando informações de um para o outro. Mas, como eu falei, principalmente do intestino para o cérebro. Então, aí nesse nosso segundo cérebro, né, tudo que acontece ali, tudo que está ali se formando, principalmente as bactérias, e aí a gente vai ter bactérias boas e ruins, é o que vai mandar várias informações para o nosso cérebro. Então, o que a gente come influencia muito, não só, né, na nossa saúde, disposição, sono, bem-estar, mas também em como a gente se sente, influencia completamente no nosso estado mental, justamente por causa desse eixo, né? E porque o intestino ele vai ter aí essa quantidade enorme de neurônios. Então, é super importante a gente pensar na alimentação para quem estuda muito, para quem tem aí uma A grande. necessidade de alta performance mesmo, né? Uma necessidade de alto rendimento, de não poder vacilar com absolutamente nada, né? Sim, o que usa muito o cognitivo, né? Então, às vezes as pessoas pensam, eu tenho que comer para me exercitar, para isso, para aquilo, para coisas físicas. Quando na verdade o cérebro é o que vai mais gastar energia.
Então, alguém que fica aí 8, 10, não sei quantas horas estudando por dia, precisa muito pensar nesse aspecto nutricional, né. E principalmente aí por essa ligação que existe entre o intestino e o cérebro. Não, agora parece tão óbvio, né, mas eu admito que eu nunca imaginei a importância desse eixo, eu nunca dei ao intestino a importância que ele merece, né. Eu achava que ele estava ligado só ao cocô mesmo, era a funçãozinha dele ali, estava tranquilo, e não, né. É Não, muito e é interessante ter só essa perspectiva. sim, é só você pensar na época da faculdade, né, tinha uma prova super importante, às vezes dá aquele piriri, aconteceu alguma coisa, você sente ali no estômago, né, tá apaixonado, é aquele negocinho no estômago, que na verdade está mais relacionado ali ao intestino mesmo, do que com o estômago, né. Exatamente porque o cérebro e o intestino estão ligados, então quando acontece algo muito emocional, afeta completamente o nosso intestino. E assim, vai ser o contrário também, né, então tudo que a gente come, vai influenciar em como a gente se sente, como a gente pensa. Tem até uma frase que é mais ou menos assim: "Você é aquilo que as bactérias fazem com o que você come". Então, as Brilhante, bactérias do seu intestino, né, então você está dando brilhante. alimento pra o que você se alimenta é o alimento dessas bactérias que vão influenciar em como você vai se sentir. Perfeito, perfeito. Eu acho que acho não, além da perspectiva do tripé, da alimentação, da atividade física, e do sono, a gente tem que sim pensar na alta performance como um todo, aquelas 24 horas, focadas para um propósito, o que não significa dizer, claro, que são 24 horas bitolados, muito pelo contrário, são 24 horas bem utilizadas, inclusive, com o seu período dedicado ao ócio, né, que o que faz muito sentido, Importante também. diante de uma sobrecarga de informações. Então, eu penso que no mundo profissional como um todo, hoje, existe tanta disputa, tanta concorrência, e parar para pensar que a gente fazer bem para o nosso organismo, a gente tratar bem o nosso organismo, ainda vai nos proporcionar uma melhora de rendimento e, consequentemente, melhores resultados. Eu acho que pensar desse jeito é maravilhoso. Totalmente. E eu acho que hoje, apesar da gente ter muitas, facilidades, muita tecnologia que nos auxiliam em muitas coisas, eu acho que na alimentação acaba atrapalhando um pouquinho, porque a gente tem, muitas opções à disposição na palma da nossa mão, assim, literalmente. E aí a gente acaba indo no mais fácil, no mais rápido, né, no supermercado, é sempre o pacotinho, então muitas vezes é deixada de lado a alimentação, mas é como você falou, é extremamente importante olhar não só para alimentação, né, sono, exercício físico também, mas eu acho que sem a alimentação os outros 2 vão ser muito mais difíceis de funcionarem e todo o resto, né, seja no trabalho, seja nos estudos ou qualquer outra coisa, né. Sem dúvida, sem dúvida. Eh, Você trataria de que maneira, como que a gente pode abordar uma alimentação saudável, Ana? Eh, Enfim, fica à vontade. Fala para a gente um pouquinho sobre os pontos aí de uma alimentação saudável. Para o concurseiro, né, então eu pensei em algo, assim, mais prático, mais simples, para não ficar aí, faz isso, faz aquilo, que a verdade também é aquilo que todo mundo meio que já sabe o que fazer, mas parece que é tanta informação que acaba ficando perdido. Então eu pensei em 3 pontos básicos, assim, você quer ter uma alimentação saudável, você precisa pensar pelo menos Ótimo. nesses 3 pontos, né, eu acho que esse seria, digamos que o mínimo necessário. Então você não precisa ter alimentação perfeita, mas isso aqui já vai ajudar bastante. Então, primeiramente, é ter uma estrutura alimentar. Ter uma estrutura alimentar, eu acho que é um dos pontos mais principais. Você acorda, aí toma café 10 horas da manhã num dia, aí almoça 3 da tarde, aí no outro dia vai almoçar meio-dia, não toma café, aí janta o delivery, aí passa no mercado e compra aquela bagunça. Então pensa para o seu corpo e para o seu cérebro essa bagunça de
todos os dias ele não sabe a hora que vai vir comida, que vai vir energia, que vai vir nutriente. Muitas das vezes você acaba fazendo escolhas que não são muito legais, tá? Eu acho que provavelmente, se você tem uma alimentação muito bagunçada, assim, sem uma estrutura, provavelmente você faz escolhas pouco nutritivas. E isso, como a gente acabou de conversar, não vai ser legal para a sua saúde, para o seu bem-estar e muito menos para o seu rendimento nos estudos. Então, acho que começar com essa estrutura é a peça-chave. E aí, Ana, eu preciso ser rigorosa e todos os dias tomar um café 8 da manhã, almoçar meio-dia. Não, não precisa ser algo extremamente rigoroso. Eu gosto de pensar em uma janela de tempo, determinar uma janela de tempo de pelo menos 1 hora e meia. Então, por exemplo, eu vou almoçar todos os dias entre meio-dia e 1h30 da tarde. O que é Pronto, todos razoável, os dias. né? Bem razoável, 1 hora e meia, né? Sim, é algo que não está extremamente fixo e fechado, mas também se eu colocar aí uma janela de 3 horas, aí já vai virar bagunça, né? Não dá para chamar de estrutura, né? O que você chama de estrutura alimentar seria uma organização, uma rotina, horários determinados para determinadas refeições. Isso, porque aí todos os dias eu consigo me programar para ter essa refeição. Eu sei que eu não vou pular o café da manhã, se eu sou uma pessoa que gosta de tomar café da manhã, não vou pular o almoço, o jantar, então eu consigo ter uma mínima organização mesmo. E aí, eu falei meio-dia, 1h30, né? Então, tá dando 11h30, eu já vou começar a me organizar para preparar o almoço. Ai, não deu tempo, tal, tô na correria, eu vou pedir uma marmitex, que eu sei que é legal, ou eu vou deixar alguma coisa congelada. Então, eu vou conseguir me movimentar, que eu sei que até 1h30 da tarde eu vou conseguir fazer esse almoço. Agora, quando você não tem nenhuma ideia, nenhuma organização, esse almoço às vezes nem acontece, ou vai acontecer 5 da tarde, ou vai virar só o delivery, enfim, aí vira aquela realmente bagunça, e aí você não consegue ter o mínimo de organização e de nutrientes que são necessários. E eu acredito que isso passa a ser um hábito, né? A criação dessa rotina, desses horários, enfim, essa organização como um todo, eu acho que chega no momento que passa a ser um hábito eu acredito muito que são hábitos saudáveis que fazem a gente construir esse equilíbrio para ter melhores resultados, né? Então, a partir do momento que você criou a estrutura, transformou essa estrutura em um hábito, né? Sabendo que, puxa vida, fugir hoje muito dessa 1 hora e meia de lapso, que já é um período razoável, né? É legal demais ter essa consciência. Sim, isso te ajuda a realmente ter essa consciência, como você falou. E aí você vai, aí no dia que você não almoça, você já fica assim, meio tipo, ai meu Deus, né? Você sente falta, porque todos os dias o hábito é repetição, né? Então, um dia eu vou almoçar, por isso que eu não gosto dessa coisa muito rígida. Ai, não deu certo almoçar meio-dia, não vai dar certo, eu vou largar e dane-se. Não, por isso, né, ser mais maleável e todos os dias persistir. Hoje foi meio-dia, amanhã deu 1 hora da tarde, tudo bem. No outro dia eu vou tentar meio-dia de novo, né? Mas ter essa perseverança e essa estrutura. E por que também é importante essa estrutura? Porque se eu não almoço, por exemplo, eu chego de noite doida de fome. E aí eu não vou esperar um legume refogar, o arroz com feijão cozinhar. Eu vou, né, no delivery. Podrão, Ou vou vamos pro passar podrão, né? ou no Vamos pro miojo que está na podrão, gaveta, ou vou vamos lá. passar no mercado. Isso não Então é bonito, né? Isso não é bonito. A gente também sofre um pouco com a mídia, né? Com o bombardeio de informações, meio que fazendo crer que é um negócio legal, um negócio bacana, é um negócio, mas tem consequências complicadíssimas, né? totalmente, até é glamorizado o Exato. estudante que fica a noite inteira estudando, se alimenta, né, só de lanche, e aí acha que está arrasando, quando mal sabe, né? É um assunto muito bacana para a gente conversar também, né? Que é essa situação
dessa perspectiva de um autoflagelo para conseguir atingir um objetivo, né? Não é bem por aí, né? Você não precisa, né, atingir obesidade, ser diabético, hipertenso. Não, agora eu mereço chegar onde eu quero. Não, não, não. A gente tem que desconstruir isso aí também, né? E a partir dessa estrutura que é a organização, né, da rotina, que tem como objetivo exatamente transformar essa estrutura em um hábito. Além dessa estrutura, Ana, o que a gente pode buscar? Além da estrutura, acho que é muito importante fazer refeições balanceadas, né, dentro dessa estrutura. E essa estrutura também, vale lembrar que não existe uma regra, né? Aquela coisa de, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer até 6 da tarde, não. É essencialmente quando você sente fome. Comeu, tô saciada, parei de comer. É claro que, às vezes, você não percebe muito bem a sua fome, porque você está ali estudando loucamente. Mas, quando você começa a ignorar isso, chega num momento que não dá mais, que é quando você acaba exagerando, ou você fica beliscando, né, algo que também não é legal para a sua saúde e nem para os seus estudos. Então, importante lembrar que é uma estrutura que depende de você, tá? Não existe uma regra, não existe nada externo. E aí, dentro dessa estrutura, fazer refeições mais balanceadas, que seriam os 3 grupos alimentares. Eu não gosto muito de dividir em carboidrato, proteína, gordura, até porque, me diga você, Gabriel, você sabe exatamente o que é proteína, carboidrato e gordura? Não, E porque tem muito no quando você pega o pote de whey e vê que tem carboidrato, daí você fala, agora, né, me quebrou, né? Então já não. E tem muito nutricionista que fala, ai, come uma porção de proteína, um pouco de gordura, e a pessoa, tipo assim, tem gente que tem muita noção e tem gente que eu vejo no consultório mesmo, que não tem noção nenhuma. Então, eu gosto de dividir em alimentos energéticos, construtores e reguladores. Os energéticos, obviamente, vão nos dar energia, né? Então, são as fontes de carboidrato e as fontes de gordura. E aí a gente vai pensar, né, em fontes de carboidrato: arroz, mandioca, milho, batata, macarrão, massas no geral. Podemos pensar isso também no café da manhã, no lanche, como pão, tapioca, biscoito, aveia, granola, enfim. As gorduras, que também vão nos dar energia, mas mais no longo prazo, né? O carboidrato é aquela energia mais rápida. Por isso que é o famoso pré-treino de doce de leite, né? Justamente porque vai nos dar mais energia. A gordura seria os óleos, manteiga, abacate, azeite, castanhas também vão ter bastante gordura. Então, ter esse grupo alimentar dos energéticos, ter o grupo dos construtores, que serve para construir, né, músculos, órgãos, tecidos, cabelo, pele, unha, enfim, construtores que acho que a maioria das pessoas sabe que são as fontes de proteína, né? Então, vai ter a proteína de origem animal, as carnes, ovos, leite, derivados, e também as proteínas de origem vegetal. Então, quem é vegetariano não come só carboidrato, consegue comer proteína também, que vem do grupo das leguminosas, né? Os feijões, lentilha, grão de bico, soja, tofu, enfim. E, por fim, o grupo dos alimentos reguladores, que, como o próprio nome diz, serve para regular o nosso corpo. Então, ajudar ali nas funções, nos órgãos, que são as fontes de vitaminas, minerais e fibras, que a gente vai encontrar aonde deveria ser a nossa farmácia, né? Que é as frutas, verduras, legumes, cereais integrais também vão ter fibras, as sementes. Então, quando a gente monta uma refeição balanceada, tem esses 3 grupos. E percebe que todos os alimentos que eu falei não é só para fazer um prato de comida, porque tem muito também, acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida a fotinha de um prato balanceado. Ah, divide ao meio, não sei o quê. Mas e o café da manhã? E o lanche? Como que eu vou fazer? Então dá para você fazer com pão, um ovo, uma fruta. Não, vou fazer um wrap com queijo, vou pôr uma salada. Então, sempre tentar fazer essas refeições balanceadas, porque vai te trazer mais nutrientes, os nutrientes que você precisa,
vai te fazer uma refeição, que te traga mais saciedade, então você não vai ficar com fome logo, não vai te dar um pico de glicemia, que é péssimo para a nossa saúde ficar tendo sempre picos de glicemia. Então, é acho que é super importante fazer essas refeições balanceadas dentro dessa estrutura. Então perceba que eu não vai nem ter espaço para eu ficar beliscando. Então de manhã eu vou lá, Exatamente faço meu isso que eu estava pensando, né? Exatamente isso que eu estava pensando. Se você tem uma estrutura já planejada, já definida, com os 3 grupos, no final das contas, é, em relação à saciedade, você já não vai ter essa tendência, né? E se você tiver exatamente. essa autoconsciência, né? Tiver essa autoanálise, eu acho que é legal perceber isso, que você vai estar bem nutrido, que é o que importa, né? Essa reflexão. Você está bacana, sem coisa rígida, sem essa necessidade, né? É, eu acho que voltando, eu fiquei com uma dúvida. Voltando, que também me ocorreu durante a tempestade de ideias, e eu acho que a gente chegou até a conversar sobre isso, né? A gente chegou a conversar sobre petiscos, e como a gente tem também no tripé aí um momento que a alimentação se aproxima bastante da base do sono, é, e a gente pensa muito, né? Então, o que comer, o que não comer, o que eu devo fazer, como que eu não, o que eu não devo fazer. Além dos petiscos, que eu acho que está muito relacionado com a rotina do concurseiro, a organização, que é fundamental para o concurseiro, essa proximidade entre o alimento e o sono. Existe alguma influência? Tem alguma diferença? Tem recomendações boas? Não tão boas? Quer dizer, recomendações, pontos positivos, pontos negativos, enfim. Totalmente, Gabriel, muito boa essa sua pergunta, porque o sono é o momento de reparação, né? É o momento de descanso, de repor as energias. Então, se eu vou lá e bato um pratão como um lanchão, uma feijoada, assim, né? Vamos alucinar aqui, uma feijoada de noite e vou dormir, eu não vou descansar, porque o meu corpo vai estar trabalhando, fazendo digestão. E esse não é o momento de fazer digestão, né? Além disso, a gente vive num modo operandi muito louco, né? Mas a gente deveria dormir cedo, né? Assim, aquela coisa da luz, né? A gente fica com luz, tela o tempo todo. Então, o nosso corpo, naturalmente, ele já está baixando a energia dele, a nossa digestão já não é tão boa no final do dia. Então, o ideal é fazer refeições mais leves no período da noite, tá? No máximo, 2 horas antes de dormir. Vou dormir meia-noite, no máximo 10 da noite. E evitar alimentos muito pesados, como muito gordurosos, carne muito pesada, então preferir mais carne branca, as carnes magras, né? Então, né, um bife super gorduroso. Ou uma carne moída, se você quiser comer uma carne vermelha, né? Mas preferir um frango, um peixe. Evitar também muitas fibras, porque a fibra faz com que o nosso sistema digestório trabalhe bastante. Então, muita coisa crua, sabe? Muita salada crua. E, claro, o volume, né? Então, não comer um grande volume de comida para que você consiga ir ali fazendo a digestão antes de se deitar, né? E aí, quando você for dormir, você consegue dormir mais tranquilamente, ter um sono de maior qualidade. Também é uma concepção bem interessante, né? Eu vou encher o bucho e vou descansar. Você não vai descansar, né? Porque teu estômago vai estar ali a milhão, daqui a pouco teu intestino vai estar ali a milhão, né? Interessante essa concepção também. Você não vai encher o bucho e descansar, você vai fazer outra coisa, seu corpo vai continuar trabalhando, né? Então, legal ter essa Sim. orientação de ingerir coisas mais leves e com 2 horas de antecedência, porque daí vai estar saciado e o corpo realmente vai parar ali para descansar mesmo, né? Isso, e aí a gente vê como a estrutura alimentar entra super importante de novo, né? Porque se você não tem essa estrutura, essa consciência, você vai no que é mais fácil à noite, e muitas vezes é algo mais pesado, né? Como você falou, o podrão. E aí vai influenciar completamente no seu sono, né? Pois eu acompanho bastante o teu perfil, sou um fã da Ana, né? Obviamente, se não fosse, eu não estaria aqui, né? E eu vejo colocações muito interessantes da Ana, e uma delas que eu gosto bastante é desembalar menos e descascar mais. É isso, Ana.
Exatamente. Esse é o terceiro ponto muito importante para uma alimentação saudável, que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né. Então, desembalar menos e descascar muito mais, porque, como eu falei, a gente está muito no celular, muito no pacotinho e, obviamente, não são alimentos muito nutritivos. E não que exista um problema em você consumir esses alimentos, né? Tá tudo bem comer. Eu não sou a favor de dietas restritivas e ai, vamos proibir os alimentos e vê-los como vilão. A gente pode comer, mas não é algo para comer todo dia, toda hora, né? É algo de vez em quando, é num momento diferente, não é comida de toda hora, né. Então, desembalar menos, nesse sentido, e descascar mais, porque a gente sabe de onde vêm os alimentos, né, as frutas, as verduras, os legumes. É claro que um arroz, um feijão, você vai estar tirando de um pacote, porque são alimentos industrializados, mas eles não são processados, né, não tem todo um processo da indústria adiciona coisa, a gente sabe de onde vem, né. Então, isso é muito importante para ter uma alimentação saudável. Acho que olhar para sua cozinha e observa aonde tem mais comida, aonde de onde você tira mais comida. É da sua geladeira, é da fruteira ou é do armário? Isso é uma Outra atividade sacada importante. excelente, né? Outra sacada excelente. E aí, assim, quando a gente também descasca mais, né, com certeza você está ingerindo muito mais nutrientes para o seu corpo, e aí existem, né, uma infinidade de alimentos e de nutrientes, e claro que alguns vão trazer mais benefícios, algum para uma coisa, para outra, né, mas é importante ter essa alimentação variada justamente por isso. E você não consegue isso no iFood, no miojo, nos pacotes, né, você só consegue ter essa variedade de nutrientes numa alimentação in natura, minimamente processada. Sensacional, Ana, sensacional. Com o que você conhece da vida do concurseiro, com as informações que você tem sobre essa rotina doida, como que você sintetizaria, como que você resumiria um apanhadão, para deixar assim, concurseiro, é o seguinte, a base da alimentação, quer mudar dentro da tua realidade, ou seja, normalmente com tempo extremamente delimitado, normalmente com a grana delimitada, grana curta, gastando com viagem, com hospedagem, enfim. Como que você chegaria para o concurseiro e falaria assim, senta aqui, filho, vamos conversar sobre alimentação de maneira breve. Resumindo o que eu falei, né, de ter uma estrutura alimentar, fazer refeições balanceadas e desembalar menos e descascar mais. E aí, se eu pudesse dar a dica de alguns alimentos que poderiam ajudar, que eu sei que isso é uma curiosidade do Gabriel, a gente conversou sobre isso antes, né, de alimentos que podem auxiliar, né, favorecer o aprendizado, como eu falei, é uma alimentação variada, porque isso vai contribuir para uma boa microbiota intestinal, que vai contribuir para que você se sinta bem, para que o seu, sistema nervoso central funcione melhor. E é ele que está relacionado ali ao aprendizado. Mas a gente pensa aí em nutrientes, pensaria em vitaminas do complexo B. "Ai, Ana, mas aí eu tenho que comprar na farmácia?" Eu falei: "Não, a nossa farmácia está ali na feira, tá ali no Na hortifruti, frutaria, na né. quitanda. Exatamente, então a Quitanda alimenta sorocabano, não é? vocês não falam quitanda aí? Não, não, aqui fala mercantil. Mercantil é meio estranho. Não, mercantil é para mercado, para hortifruti no geral. Entendi. Mas é ali a Mas assim, farmácia, mas é ali a farmácia. exatamente, muda o nome, mas a composição vai ser a mesma, né. Mas assim, alimentos super legais seriam, né, que seriam fontes do complexo B, leites e os derivados, carnes magras, folhas verde escuro. Então, gente, espinafre, agrião, brócolis, rúcula, são, assim, maravilhosos. Não existe, né, toda uma coisa, assim, em cima da folha verde de: "Ai, é muito saudável, mas é ruim".
gente, realmente é muito boa, principalmente nessa questão aí de ajudar o funcionamento do seu cérebro. Ovos, banana, castanhas, feijão. Então perceba que eu também falei alimentos simples, né. Hoje em Uhum. dia, óbvio que tá tudo bem caro, todos os alimentos no geral, mas é algo que você consegue ali ir na feira, fazer uma boa compra e ter na sua rotina. Não é a semente de não sei da onde, a fruta lá do alto da montanha, é goodberry, não sei o quê, não tem nada disso, né, é alimento básico. Se Então a fizer o gente básico conseguir bem ter feito, se fizer o básico bem feito, exatamente, a diferença que vai fazer. se fizer Então literalmente o incluir arroz com feijão, né? literalmente, tá vendo que tem e vale uma saladinha de rúcula, uma carne para quem come carne, para quem é ovo-lacto vegetariano, fazer um omelete. Não, sou vegano, tudo bem também, aumenta a quantidade ali do feijão. Então dá para ter essa alimentação, saudável, benéfica, que vai trazer, mui muito mais performance mesmo, né, vai otimizar essa performance. Então ter essa estrutura alimentar, refeições balanceadas e pensar mais em alimentos que vêm da terra ou que vêm, né, dos animaizinhos, alimentos que a gente conhece, sabe o que que tem ali. Geralmente a gente compra um pacote no mercado, não sabe. Então, basicamente, eu acho que seria essas 3 eh, orientações, assim, que simples, dá para você aplicar hoje. Hoje não, né, que já está quase na hora de dormir, mas amanhã, começar a partir de amanhã a aplicar, que vai te trazer resultado e vai te trazer muitos benefícios. Cara, sensacional, Ana, sensacional. Só de você pensar que você está entregando para as pessoas uma informação, olha, a alimentação é um dos pilares do equilíbrio para uma vida saudável. E aí você chega dentro de alimentação e fala, olha, além de tudo, a gente pode dizer que o seu intestino é seu segundo cérebro, ou seja, trate-o com muito carinho. Como é que você trata ele com muito carinho? Uma estrutura alimentar, ou seja, um mínimo de organização na tua rotina alimentar para ter o horário do café da manhã, horário do almoço, horário do café da tarde, da janta e por aí vai. Dentro da estrutura alimentar, dentro desses momentos da alimentação, você vai comer qualquer coisa, você vai comer um podrão, né? Quem nunca fez isso? Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas você não vai comer uma feijoada, é, 15 minutos antes de dormir, né, dentro da estrutura da organização, juntamente com o conceito de refeição balanceada, você já tem essa concepção que você vai fazer as refeições balanceadas em determinados momentos, muito provavelmente não vai ter a necessidade de petiscar, ou seja, está otimizando o teu tempo, né? E os benefícios trazidos aí pela ciência da origem, da fonte do alimento, né? Descascar mais, você ainda, com tudo isso, você ainda traz nutrientes, como você falou, das folhas verdes, enfim, de todos os exemplos que você deu aí, que você ainda vai otimizar o funcionamento do teu cérebro no aprendizado. Ou seja, cara, se você é concurseiro e ainda não se ligou da importância da alimentação, sinto te dizer que a galera do Concurseiramente aí já está se ligando e vai sair na frente naturalmente. E o mais importante de tudo, que vai muito além de qualquer prova, de qualquer performance, é manter a saúde, galera. Então, informações valiosíssimas nesse momento, trazidas pela nossa nutricionista comportamental, a Ana Ribeiro. É maravilhoso ter você aqui com a gente. Ana, se despeça da galera, deixa algum recado aí. E, mais uma vez, friso, um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos. E eu acho que um ponto legal para falar também, que você Se eu falou falei foi alguma da besteira, sua por favor, pode corrigir. Se eu falei assim, Gabriel, você pegou não, um lado aí que você voou, você não era para ter falado. sintetizou, é uma coisa muito de professor, né, sintetizou, assim, de uma forma tão bonita o que você Obrigado, envelopou tudo que eu falei. obrigado, obrigado. Espero que a galera Mas também um goste. mas um ponto que eu queria comentar, que você falou no início, né,
com a grana curta, né, porque tem que gastar com hospedagem, viagem e tal. Se você fizer isso da alimentação, você ainda vai economizar dinheiro, porque vai ver quanto que você gasta no aplicativo de Porra, comida por mês. porra, é Ou verdade, já fiz passar isso, passar já no fiz isso. passar na padaria todo dia, comprar um negocinho ali. Então, é muitos benefícios, economiza dinheiro, você se sente melhor, você vai ter muito mais disposição e vai melhorar os seus estudos. Então, assim, gente, é como o Gabriel Perfeito. falou, quem ainda não está cuidando da alimentação, está perdendo tempo e está até saindo atrás, né, das pessoas, dos seus concorrentes, pode dizer concorrentes? Na hora da Não sei se é a prova, palavra. sim, podemos dizer concorrentes. É, na hora da prova. É uma disputa, né, é uma disputa. É, então é super importante mesmo pensar na alimentação, assim, e como eu falei, gente, sempre com esse olhar, gentil mesmo para você mesmo, né, com uma flexibilidade, mas sempre trazendo essa consciência, porque senão, sem consciência, não tem como a gente mudar. Então agradeço aí a presença, espero poder contribuir com vocês na rotina de vocês, que vocês tenham muitas aprovações e eu estou à disposição também para qualquer dúvida, é só me seguirem no Instagram, me mandarem uma mensagem que eu estou à Manda aí com disposição, tá qual que é o bom? arroba, qual que é o arroba, vou colocar depois. É @anutri.ana. Quem segue o Concurseiramente já sabe, tem um link, tem postagem da Ana. Ana, muito obrigado. Queria agradecer também a galera aqui que interagiu no chat, a Gabriela Dias, a dona Gina, muito obrigado. Vocês são sensacionais. Lembrar para a galera aí que a existência da comunidade Concurseiramente, clica no link na bio, se inscreve, é gratuito. Lá tem todo o compêndio da parte de alimentação, da parte de atividade física, da parte de sono, dicas, vídeos, ferramentas, enfim, tudo gratuito. Clica no link na bio, se inscreve na comunidade Concurseiramente. Quem ainda não segue no Instagram, passa a seguir, que tem muito conteúdo e a gente vai trazer mais gente tão boa quanto a Ana para falar aqui para a gente sobre sono, sobre atividade física, sobre ansiedade, sobre procrastinação, sobre hábitos, sobre técnicas de estudo, sobre, enfim, galera, tudo que vai somar na rotina do concurseiro, tudo que vai ajudar, tudo que vai fazer a performance melhorar e principalmente mantendo o equilíbrio e a saúde mental, que daí o resultado passa a ser consequência. Exatamente, é só uma consequência aí de todos esses pilares, como você falou. Foi um prazer, Gabriel, obrigada. Ana, um grande abraço, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.